Se você chegou até aqui, há uma parte de você que já sabe que precisa mudar. Não apenas ajustar um detalhe ou corrigir um hábito isolado, mas virar a chave de verdade, com intenção, com foco e com coragem de se colocar em primeiro lugar pela primeira vez. A maioria das pessoas foi condicionada ao contrário disso. Cresceu carregando culpas que nunca foram suas. Absorveu a ideia de que se cuidar é egoísmo, que se priorizar é arrogância, que colocar a própria vida em ordem é algo que só pode acontecer depois de resolver tudo o que está ao redor. E assim, a vida vai passando enquanto você espera uma permissão que nunca vai chegar. Chega. Sua vida precisa de foco, precisa de movimento, precisa de você, comprometido de verdade. Elimine a preguiça que paralisa, descarte a tristeza que te mantém estacionado e, acima de tudo, comece a acreditar que você é capaz. Porque você é. É por isso que hoje você vai conhecer 6 leis estoicas, simples na forma, mas profundamente transformadoras na essência, que têm o poder de reorganizar sua mente, fortalecer seu foco, blindar sua paz contra a opinião alheia e acender, de dentro para fora, a força que você já carrega, mas ainda não aprendeu a usar por completo. Aplique o que você está prestes a ouvir e sua vida nunca mais será a mesma. Antes de começar, faça uma coisa. Escreve aqui nos comentários a frase: "Hoje eu começo a me mover". Esse é o seu compromisso. Agora vamos. 1. Arrume a sua cabeça e sua vida se reorganiza. A sua vida não está desorganizada por acaso, por azar ou por falta de sorte. Ela está exatamente refletindo, com uma precisão desconcertante, o estado em que a sua mente se encontra neste momento. Pense com honestidade. Você colocaria um piloto desorientado, com o painel de controle todo desregulado e a cabeça cheia de ruído, para comandar um avião com a sua vida inteira dentro? Claro que não. Mas é exatamente isso que incontáveis pessoas fazem todos os dias, sem perceber. Acordam com a mente saturada, confusa e acelerada, consumida por comparações desnecessárias, medos que não se concretizam e ansiedades fabricadas, e ainda assim esperam que o dia flua com leveza e produtividade. Não vai fluir. Porque o lado de fora sempre acabará obedecendo o que está acontecendo no lado de dentro. Sêneca já alertava com clareza que a dor imaginada costuma ser muito maior e mais pesada do que a dor que de fato é vivida. Isso explica uma quantidade enorme de sofrimento desnecessário. Às vezes absolutamente nada aconteceu ainda, mas sua mente já construiu 1000 cenários, todos negativos, todos pesados, todos capazes de te paralisar antes que o problema real sequer apareça. É como se você estivesse sobrevivendo a uma tempestade que existe exclusivamente dentro da sua cabeça, e depois se pergunta por que está exausto, travado e sem energia para avançar. A mente que não é conscientemente guiada se transforma em um lugar barulhento e caótico. É como um quarto onde você vai largando tudo sem critério, preocupações sem solução, opiniões alheias que não pediu, inseguranças antigas repetidas, comparações que paralisam. Chega um ponto em que não há mais espaço sequer para respirar. E o pior, você começa a se sentir mal dentro de si mesmo, no único lugar onde deveria haver abrigo. Mas aqui está o ponto que muda o jogo completamente. Arrumar a cabeça não significa se tornar uma pessoa artificialmente positiva o tempo todo, sorrindo para os problemas como se eles não existissem. Significa se tornar alguém claro. Significa aprender de forma prática e consciente a não acreditar em tudo que passa pela sua mente, porque nem tudo que aparece ali é verdade. Boa parte é apenas medo disfarçado de lógica, hábito antigo sendo repetido ou insegurança que nunca foi examinada de perto. Epicteto ensinava algo simples e absolutamente poderoso. Antes de reagir a qualquer coisa, pergunte a si mesmo: isso depende de mim? Se não depende, solta. Se depender, resolva. Essa pergunta, aplicada com consistência, já elimina metade do caos mental que você carrega todos os dias, sem perceber que é opcional. Começa de forma simples e prática. Ao acordar, em vez de imediatamente rolar a tela do celular e encher a cabeça de ruído alheio, pare por alguns minutos e decida com clareza o que realmente importa para o seu dia. Traga a mente para o presente. Foque no que está ao seu alcance real. Pensamento é como fogo. Se você alimenta, cresce e se alastra. Se você joga água, apaga. Ficar revisitando problemas passados, criando discussões imaginárias, ou se comparando com a vida que os outros exibem nas redes,
Só mantém o incêndio vivo dentro da sua cabeça. Marco Aurélio, sendo um dos homens mais poderosos da história, ainda assim escrevia diariamente para organizar a própria mente, porque entendia que não tinha controle sobre tudo, mas tinha controle total sobre como escolhia pensar. E isso fazia toda a diferença. Sua vida não precisa de uma transformação gigante acontecendo de uma vez. Ela precisa de direção. E a direção sempre começa na mente. Se essa primeira lei já fez sentido para você, se inscreva agora e ative o sino. Lei 2. Nem tudo é problema seu. Pare de carregar peso que não é seu. Deixa eu te dizer algo que tem o potencial de aliviar um peso enorme da sua vida a partir de agora. Você está esgotado não apenas pelo que de fato vive e enfrenta diariamente, mas por tudo que você insiste em carregar que nem é seu. Não é exagero. Há pessoas que vivem como se fossem pessoalmente responsáveis por absolutamente tudo ao redor. O problema da família que não pediu sua solução, a decisão que é do outro tomar, o humor flutuante de quem mal conhecem, a opinião de pessoas que mal pensam nelas, situações que não as envolvem diretamente em nada. E no final do dia estão completamente esgotadas, sem energia, sem paz, sem saber ao certo de onde veio tanto cansaço. Responde com sinceridade absoluta: quantas coisas estão ocupando sua mente neste exato momento que simplesmente não dependem de você? Porque é exatamente aqui que o estoicismo bate com mais força e clareza. Epicteto ensinava de forma direta e sem rodeios: você sofre porque insiste em querer controlar o que nunca foi seu para controlar. Simples assim, mas brutalmente verdadeiro. A tendência humana é querer controlar o que os outros pensam, evitar que todo mundo ao redor fique insatisfeito, resolver problemas que nem pertencem à sua esfera de responsabilidade. E nesse processo contínuo, você vai se perdendo lentamente, sem perceber. É como tentar carregar simultaneamente várias malas pesadas numa jornada longa. A exaustão chega rapidamente. E quando você para e olha com atenção, percebe que metade dessas malas nem é sua. Você simplesmente as pegou porque estavam ali, porque alguém colocou na sua mão sem pedir, ou porque você não soube ou não teve coragem de dizer não no momento certo. E aí você anda devagar, cansado antes da hora, frustrado com a vida que parece pesada demais. Mas não é a vida que é pesada demais. É o peso desnecessário que você escolheu, consciente ou inconscientemente, continuar carregando. Marco Aurélio deixava isso absolutamente claro em seus escritos. Foque no que depende de você e aceite o resto como é, porque o sofrimento genuíno começa exatamente no momento em que você tenta lutar contra o que está além do seu controle. E olha como isso se manifesta no cotidiano de forma quase invisível. Alguém te critica e você passa o restante do dia inteiro ruminando aquilo. Alguém está de mau humor e você automaticamente assume que precisa resolver. Algo dá errado e imediatamente sua mente começa a construir 1000 cenários possíveis, a maioria catastrófico. Percebe o padrão? Você vai puxando tudo para dentro como se fosse sua responsabilidade exclusiva, mas não é. Então aqui vai uma virada prática que pode mudar estruturalmente seu jeito de existir. Sempre que algo te incomodar, pergunte com honestidade: isso é problema meu para resolver? Se a resposta for não, solte. Soltar não é ignorar com raiva nem fingir que a situação não existe. É aceitar que aquilo não está sob o seu controle e redirecionar conscientemente sua energia para o que está. É como estar sob uma chuva inesperada. Você pode reclamar, se irritar, tentar brigar com o céu que não vai te ouvir, ou simplesmente pegar um guarda-chuva e continuar andando com propósito. A maioria das pessoas escolhe brigar com a chuva. Sêneca dizia que quem sofre antes do necessário acaba sofrendo muito mais do que o necessário. No fundo, você não precisa de mais força para carregar o mundo. Você precisa carregar menos peso. E quando isso acontece, algo extraordinário surge. Sobra energia para cuidar da sua própria vida, sobra clareza, sobra paz genuína. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza
E coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Lei 3. Elimine a preguiça antes que ela vire identidade. A preguiça funciona exatamente como uma goteira dentro de casa. No começo você ignora porque parece pequena e inofensiva. Depois você simplesmente se acostuma com ela como parte da paisagem. E quando finalmente olha com atenção, percebe que está tudo comprometido. A estrutura que deveria ser sólida foi corroída por dentro, lentamente, em silêncio. O grande perigo da preguiça não é apenas o que ela te impede de fazer no curto prazo. É o que você vai se tornando enquanto continua evitando fazer o que precisa ser feito. Cada vez que você adia algo importante, aquela conversa difícil, aquele projeto que ficou na gaveta, aquele hábito que você sabe que precisa construir, você está ativamente treinando sua mente a fugir do esforço. Está ensinando ao seu cérebro que o desconforto é algo a ser evitado a qualquer custo, a qualquer preço. E aí, de forma gradual e quase imperceptível, você vai perdendo força, perdendo disciplina, perdendo respeito por si mesmo. Musônio Rufo ensinava que o desconforto é não apenas necessário, mas absolutamente fundamental para o crescimento real do caráter. Ou seja, evitar o esforço não te protege de nada. Na verdade, te enfraquece de forma consistente e cumulativa. Pense no corpo humano. Se você nunca usa um músculo por tempo suficiente, ele atrofia e perde a capacidade que tinha. Aplica essa lógica à sua vida como um todo. Se você nunca se força a agir, a se levantar, a fazer o que sabe que precisa ser feito independente de como está se sentindo, sua disciplina atrofia da mesma forma. E o mais perigoso de tudo, você começa a normalizar esse estado. A preguiça vira rotina. A rotina vira identidade. E quando você se dá conta, está vivendo muito abaixo do que seria capaz, de uma vida que não te representa. E não, isso não tem absolutamente nada a ver com trabalhar até a exaustão ou transformar sua existência em uma máquina de produtividade sem pausa. Tem tudo a ver com não negociar com aquilo que você no fundo sabe que precisa ser feito. Porque você sabe. Você sabe o que está adiando há semanas, o que deveria ter começado ontem, onde exatamente está se enganando. E esse peso invisível pesa. Mesmo quando você tenta ignorá-lo, mesmo quando você finge para si mesmo que não está sentindo. Sêneca já dizia que enquanto perdemos tempo sem intenção, a vida passa, e ela não retorna. Cada dia entregue à inação é um fragmento da sua existência que você escolheu não viver com propósito. Então aqui está o caminho prático, sem romantismo e sem atalhos. Você não vence a preguiça esperando a motivação perfeita chegar. Você não vence esperando acordar com vontade e disposição irresistível. Você vence se movendo primeiro, antes de sentir qualquer coisa. Ação primeiro, vontade depois. Sempre foi assim, sempre será. Ficando parado esperando o ânimo é igual ao carro largado no frio. Não vai esquentar sozinho. Tem que girar a chave. No início parece pesado, trava, incomoda, parece que não vale o esforço. Mas depois que você avança alguns metros, o motor desperta. A energia surge no meio do caminho, não antes dele. Marco Aurélio enfrentava isso todos os dias com o peso de um império nas costas. E mesmo assim cumpria seu dever com consistência, porque entendia que disciplina é fazer o que precisa ser feito independentemente de como você se sente naquele momento. Aqui vai a virada mais importante. Trate a preguiça como um sinal, nunca como uma ordem. Sentir preguiça é absolutamente normal e humano. Obedecer a ela é uma escolha. Quando ela aparecer, reconheça sem julgamento e haja mesmo assim. Esse pequeno ato, repetido com consistência ao longo do tempo, constrói uma força interior que poucas coisas conseguem construir. Você passa a confiar em si mesmo de uma forma que vai além de qualquer motivação externa, porque você sabe que não depende mais do impulso, depende da decisão. E isso muda tudo de forma permanente. Deixe seu like agora e escreva nos comentários:
Eu ajo mesmo sem vontade. Esse é o seu compromisso com você mesmo. Lei 4. Opinião dos outros não paga suas contas. Pare de viver para ela. Existe uma armadilha sofisticada que captura pessoas inteligentes e esforçadas sem que elas percebam o exato momento em que caíram. Viver continuamente tentando agradar a todos ao redor. E o preço cobrado por essa armadilha é alto, cobrado em parcelas silenciosas e constantes. Porque enquanto você gasta sua energia tentando ser aceito por todos, você vai abandonando, peça por peça, quem você realmente é. Pensa com sinceridade, sem filtro e sem defesas. Quantas decisões importantes você já deixou de tomar unicamente por medo do que alguém poderia pensar? Quantas vezes você se conteve, se diminuiu, alterou o seu jeito autêntico de ser para evitar um julgamento que, na maioria das vezes, nem veio? E no final de tudo isso, o que essa postura te trouxe de concreto e verdadeiro? A realidade é direta e inegociável. A opinião dos outros não constrói a sua vida, não paga nenhuma das suas contas, não resolve nenhum dos seus problemas reais, não acorda cedo no seu lugar e não carrega o peso das consequências das suas escolhas. Mas mesmo sabendo disso racionalmente, você continua entregando poder imenso para ela. É como viver em um palco invisível, onde você age como se todo mundo estivesse te assistindo e julgando cada pequeno passo que você dá. Só que a realidade é que a esmagadora maioria das pessoas está absorta demais na própria vida, nos próprios problemas e nos próprios dramas para se importar tanto com os seus quanto você imagina. Marco Aurélio lidava diariamente com críticas pesadas, julgamentos constantes e pressão política de todas as direções, e ainda assim escreveu algo que ressoa séculos depois. Faço o que é meu dever, o resto não me distrai. Olha a clareza soberana desse pensamento. Ele não estava preocupado em ser aplaudido ou aprovado. Estava comprometido com a ação que precisava ser feita, independentemente de qualquer audiência. E é exatamente isso que falta na maioria das pessoas hoje. Direção própria, clara e inabalável. Porque quando você não tem clareza sobre para onde está indo, qualquer opinião aleatória te desvia do caminho, qualquer comentário casual te abala, qualquer crítica parece ter um peso desproporcional ao que realmente tem. Epicteto também falava sobre isso de forma igualmente direta e sem concessões. Se você busca a aprovação externa de forma contínua, você se torna escravo dela, porque sua paz e seu equilíbrio passam a depender de algo que está completamente fora do seu controle. E não existe como viver bem em cima dessa base instável. Hoje te aplaudem, amanhã te criticam, hoje concordam, amanhã mudam de ideia sem aviso. Se você basear sua vida e suas decisões sobre esse terreno movediço, você jamais terá estabilidade real. Viverá sempre se ajustando, sempre inseguro, sempre dependente da próxima dose de aprovação. Então aqui está o que muda o jogo de forma prática. Você precisa começar a filtrar ativamente o que entra na sua mente. Nem toda opinião merece espaço mental. Nem todo comentário merece uma resposta ou sequer atenção. Pergunta simples e poderosa. Essa pessoa vive a vida que eu quero viver? Se não vive, por que a opinião dela pesa tanto na sua balança? Aprenda também a suportar o desconforto genuíno de ser mal interpretado, porque vai acontecer independentemente do que você faça ou deixe de fazer. Você não precisa ser compreendido e aceito por todos. Precisa ser coerente e honesto com você mesmo. Sêneca dizia que quem tenta agradar a todos termina por desagradar a si mesmo. E esse é o pior tipo de perda que existe, porque você se abandona lentamente, em silêncio, sem que ninguém perceba antes de você. Se inscreva no canal e escreva nos comentários. Eu não vivo para agradar, eu vivo com propósito. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia.
O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Lei 5. Sua vida em primeiro lugar. O resto vem depois. Existe um erro que se disfarça de virtude e que por isso mesmo é particularmente difícil de identificar e corrigir. Colocar todo mundo à sua frente de forma sistemática e se deixar sempre por último, como se você fosse o único que não merece prioridade na própria existência. No começo, isso até parece absolutamente correto. Ajudar, estar disponível, ser alguém generoso e presente para os outros. Parece bondade. Parece que é assim que uma boa pessoa deve agir. Mas com o tempo, esse padrão começa a cobrar um preço que vai muito além do que aparece na superfície. Você vai se esvaziando por dentro, lentamente e em silêncio. Você resolve o problema de todos, escuta todos, tenta estar completamente presente para todos ao redor. Mas quando chega a sua vez, quando é o momento de cuidar de você, não resta energia, não resta direção, não resta clareza. É como tentar distribuir água a partir de um copo que já foi esvaziado. Uma hora simplesmente não tem mais nada a oferecer. E aí você se pergunta por que está cansado, por que sente que está ficando para trás, porque a sua vida parece estar acontecendo sem você dentro dela. O estoicismo jamais pregou egoísmo, mas sempre deixou absolutamente claro sobre responsabilidade pessoal intransferível. Marco Aurélio carregava o peso monumental de um império inteiro, mas ainda assim compreendia de forma visceral que precisava estar bem internamente para conseguir agir bem externamente. Porque se você não governa a si mesmo com competência e equilíbrio, você não governa nada de forma sustentável. Como você vai cuidar da sua vida, dos seus objetivos e da sua paz se você vive consistentemente em segundo plano na sua própria história? Não faz sentido lógico. E no fundo, em algum nível, você sabe disso. Colocar a sua vida em primeiro lugar não é abandonar as pessoas que importam para você. É, acima de tudo, parar de se abandonar. É compreender de forma madura que você também precisa de tempo, de foco dedicado, de energia renovada, que suas metas importam tanto quanto as de qualquer outra pessoa. Que sua saúde mental é uma prioridade real, não um luxo adiável. Que a sua direção importa e merece ser perseguida com seriedade, porque quando você está genuinamente bem, você ajuda com muito mais qualidade e consistência. Quando você está forte, você sustenta muito mais. Mas quando você está completamente quebrado por dentro, você só se sobrecarrega ainda mais sem conseguir ajudar ninguém de forma real. É como o celular sem bateria. Você pode ter 1000 mensagens para responder, 1000 pessoas precisando de você ao mesmo tempo. Mas se estiver descarregado, não serve para absolutamente nada. Primeiro carrega, depois se conecta com o mundo. Não é egoísmo. É funcionamento básico e inteligente. Sêneca deixava isso claro. Quem se abandona sistematicamente acaba vivendo uma vida que não é dele, tomada por agendas e prioridades que nunca foram as suas. Aprende a dizer não sem culpa, com firmeza e com clareza. Reserva tempo para você como se fosse um compromisso inadiável, porque é. Epicteto ensinava que ninguém é verdadeiramente livre se não é senhor de si mesmo. Se você não cuidar da sua vida com prioridade, ninguém vai cuidar por você. Escreve nos comentários. Minha vida vem primeiro. Esse é o compromisso mais importante que você pode assumir hoje. Deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa parar de se colocar em último lugar. Pode ser a mensagem que essa pessoa estava precisando ouvir. Lei 6. Pensar demais paralisa. Agir resolve. Deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser desconfortável de responder com honestidade. Quantas coisas você já deixou de fazer, de tentar, de iniciar? Não por falta de capacidade real, não por ausência de oportunidade, mas exclusivamente por excesso de pensamento? Você começa com uma ideia que parece promissora. Então pensa um pouco mais sobre ela. Analisa os ângulos possíveis. Imagina cenários hipotéticos. Tenta prever tudo o que pode acontecer. Pensa no que pode dar absolutamente errado. Pensa no que as pessoas vão achar e dizer. E quando se dá conta, você não fez absolutamente nada de concreto. Apenas cansou a mente de forma considerável sem sair do lugar.
Pensar em excesso é como estar numa cadeira de balanço. Você se movimenta o tempo todo, se desgasta, sente que está fazendo algo, mas não sai do lugar nem um centímetro. E o mais insidioso é que parece produtivo enquanto acontece. Parece que você está se preparando com cuidado, planejando com responsabilidade, sendo criterioso antes de agir. Mas na prática concreta, você está apenas adiando a ação com uma justificativa intelectualmente sofisticada. Marco Aurélio não se perdia em análise infinita e paralisia por excesso de pensamento. Ele agia com base no que estava ao seu alcance naquele momento específico, porque compreendia algo que vai contra o instinto da maioria. A clareza real vem muito mais da ação do que do pensamento prolongado. Isso é profundamente contraintuitivo para a maioria das pessoas. Achamos que precisamos de certeza absoluta antes de dar o primeiro passo, que precisamos que tudo esteja perfeito e completamente planejado antes de começar, que precisamos eliminar todos os riscos possíveis antes de nos mover. Mas essa certeza que você busca antes da ação raramente chega através do pensamento. Ela surge no processo de agir, de testar, de ajustar em movimento. A vida real não espera que você termine de pensar sobre ela para acontecer. A solução prática não é parar de pensar, é aprender a usar o pensamento como ferramenta e não como destino final. Planeje o suficiente para começar. Não planeje até a perfeição que paralisa. Estabeleça um prazo real para a decisão e cumpra. Aceite que vai ajustar no caminho, porque vai. Todo mundo ajusta. A diferença entre quem chega e quem fica é que quem chega saiu antes de estar pronto. Comece pequeno, mas comece com seriedade e consistência. 10 minutos de ação real valem mais do que horas de planejamento que nunca se traduzem em movimento. Porque a ação cria informação que o pensamento puro nunca consegue criar. E informação real é o que você precisa para avançar com confiança. Deixe seu like e escreva nos comentários: eu ajo antes de estar pronto. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo, porque alguém que você conhece está travado agora mesmo esperando o momento perfeito que nunca vai chegar. Essas leis não são teorias abstratas criadas para parecerem inteligentes em um livro. São princípios testados ao longo de séculos por pessoas que enfrentaram pressões reais, decisões impossíveis e circunstâncias muito mais adversas do que a maioria de nós jamais vai encarar. E elas funcionaram. Funcionaram porque apontam para algo que já existe dentro de você, mas que precisa ser deliberadamente ativado, cultivado e protegido. Organize a sua mente e a sua vida responderá. Pare de carregar o que não é seu e recupere a energia que estava sendo desperdiçada. Haja mesmo sem vontade e construa a disciplina que nenhuma motivação externa consegue construir por você. Filtre a opinião alheia e encontre a direção própria que estava sendo bloqueada pelo ruído. Coloque a sua vida em primeiro lugar e descubra que isso, longe de te isolar, te torna capaz de contribuir de forma muito mais real e sustentável. E comece antes de estar completamente pronto, porque o momento perfeito é uma ilusão que serve apenas para manter você parado. Você chegou até o final desse vídeo por um motivo. Algo aqui ressoou. Algo aqui tocou uma parte de você que sabe que é capaz de mais. Não deixe esse momento passar sem fazer algo com ele. O primeiro passo não precisa ser perfeito, precisa ser real. Se esse conteúdo transformou algo em você, eu preciso do seu like agora. Faz toda a diferença para o canal continuar crescendo e entregando esse tipo de conteúdo. Se inscreva, ative o sino, escreva nos comentários o que mais te impactou hoje e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Obrigado por estar aqui até o final. Até o próximo.